Oi, turma, como vocês estão? Espero que estejam bem. Estamos aqui nessa aula de hoje para falar um pouco sobre o binômio de Newton. Então, se vocês não assistiram a nossa aula anterior sobre os números binomiais, triângulo de Pascal, vai estar linkado aqui nos cards para vocês assistirem e depois vocês voltam aqui, porque vai ser muito importante para vocês resolverem de forma bem mais rápida a questão do binômio de Newton. E isso vai facilitar muito em vários aspectos na hora de vocês resolverem algumas equações também. Então vamos lá. Primeiro, o binômio de Newton, a gente analisa a equação da seguinte forma: a mais b elevado a n. E aí n pode ser qualquer número que vocês quiserem, né? E para isso, vamos começar a analisar essas formações. Então, a mais b elevado a zero. Então, como vocês sabem, se nós temos qualquer número elevado a zero, vai ser igual a 1. Então, tranquilo aqui. Aí, a mais b elevado a 1. Então, todo número elevado a 1 vai ser ele mesmo. Então, a mais b. Quando nós temos a mais b elevado ao quadrado, fica daquela forma simples que acredito que vocês já saibam, né? Então, a mais b ao quadrado. Então, o primeiro ao quadrado mais 2 vezes a vezes b mais b ao quadrado. Aqui temos o terceiro, que é o cubo. E aí vocês podem pensar, né? No terceiro fazendo a mais b ao quadrado vezes a mais b. E aí nós temos aqui, né? Ao cubo mais 3 ao quadrado vezes b mais 3a b ao quadrado mais b ao cubo. E aí vocês podem pensar, né? Professora, mas como eu vou decorar isso daqui, né? Pode ser muito difícil e etc. Mas se vocês pararem para analisar, essa formação aqui, quando vocês analisam só os coeficientes, então só os números que vêm anteriormente, ele forma o próprio triângulo de Pascal. Então, aqui, né, lembrando que isso daqui continua. Aqui vai ficar assim, então, como é que é o triângulo de Pascal. Então, fazendo pela relação que a gente tem do Stiefel, podemos fazer assim, né? Análise do triângulo de Pascal primeiro. Então, primeiro e o último vão sempre ser 1. E aí tem 1 com 1 dá 2, 1. E aqui 1, 3, 3, 1, 4, 6, 4, 1, por exemplo. Então, aqui
Lembrando vocês que pra gente fazer o triângulo de Pascal, o primeiro resultado sempre vai ser 1 e o último também vai ser 1. E aí vocês fazem o primeiro, aí soma com o anterior para dar o número que está embaixo. Então, 1 mais 2, 3, 2 mais 1, 3, 1 mais 3, 4, 3 mais 3, 6 e assim por diante, para vocês fazerem essa formação. E aí, se vocês forem reparar aqui, cai em amarelo. Não sei se vocês conseguem ler. Temos aqui, né? Acho que eu vou trocar de cor para ficar melhor para vocês enxergarem. Tá de azul. Então, temos aqui 1 é A vezes 1, que tá aqui, né? 1. Aqui 1 também. Aqui temos o 2. 1. Aqui 1. 3. 3. E 1. E assim por diante. E então, é basicamente isso sobre essa parte. E aí vocês falam, tá, professora, eu entendi o coeficiente, mas e a parte das letras, né? Como é que a gente faz? Se vocês pararem para analisar, temos 2 números aqui, né? Então, 2 letras, aliás, A e B. Vocês podem parar para perceber que o A, ele começa com expoente máximo, então A elevado a 3, e ele vai diminuindo. Então, A elevado a 3, A elevado a 2, A elevado a 1 e A elevado a 0, que é 1 mesmo, então a gente nem coloca. E o B, ele começa do menor e vai até o expoente. Então, B elevado a 0, que seria igual a 1, B elevado a 1, que é B, B elevado a 2, que vai ser aqui B ao quadrado, e B elevado a 3, B ao cubo. Então, é isso que vocês vão fazer. E aí é bem simples de analisar. Agora, vamos fazer o A mais B elevado à quarta, para vocês entenderem melhor como funciona. Então, a primeira coisa que a gente sabe aqui é, vocês constroem o triângulo de Pascal, e vamos lá, vamos começar pelos valores aqui dos expoentes. Então, a gente tem 1, e aqui 1, 2, 3, 4, 5. Só que aí seria linha 0, linha 1, linha 2, linha 3 e linha 4. Então, aqui, linha 4. Então, 1, deixando o espaço, 4, 6, 4 e 1. Certo? Tem os expoentes. Agora, vamos para as letrinhas. Então, o A começa com o maior e vai diminuindo. Então, A quarta, a terceira, a segunda, a primeira, que vai ser igual a, e A elevado a 0, que vai ser 1. Então, eu nem vou colocar. Agora, vamos do B. Então, B, a quarta, B, a terceira, B, ao... Deixa eu colocar aqui pra vocês. Quadrado, B, e aqui a gente não precisa colocar. E aí, como eles não têm nenhum sinal diferente, a gente só faz assim. Então. E aqui vocês têm o valor desses 2 números elevados, a soma desses 2 números elevados à quarta potência. Então, é basicamente isso, é bem simples. E a única coisa que vocês têm que saber, assim, é essa ordem das coisas e
o triângulo de Pascal, porque aí deixa esses momentos super simples na hora de vocês conseguirem resolver mesmo. Agora vamos para um exercício que vai ajudar vocês um pouco a clarear um pouco, ou melhor, para deixar mais fácil, né, o aprendizado. Então vamos lá, primeira coisa que temos aqui, né, 2x menos 1 elevado à quarta. Então a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser o triângulo de Pascal. Então, 1, aí, 2, 1, 3, 3, 4, 6, 4, e aí eu vou colocar só mais uma para vocês saberem, né? Então, 5, 10, 10, 5, 1. Então, é basicamente isso, né? O triângulo de Pascal. E aí vocês vão fazendo até chegar no valor que vocês querem. Lembrando que, para fazer essa análise aqui, tem as linhas, né? Linha 0, linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. Então, a gente analisa a linha 4. Então, nesse caso, por causa desse... Então, vou colocar linha 4. Então, 0, 1, 2, 3, 4. Para fazer essa análise. Agora, vamos lá. Para a gente colocar, vamos primeiro copiar os points, coeficientes aqui. Então, vamos lá, da linha 4. Com um pouco de espaço, porque a gente vai precisar depois. Então, 1, 4, 6, 4, 1. Agora, vamos lá, colocando os valores, né? Então, vamos a parte A primeiro. Então, uma coisa que vocês podem prestar atenção é que, nesse caso, como tem um número mais uma letra, a gente vai colocar em parênteses para não perder realmente. Então, 2x a quarta, 2x terceira, 2x segunda e aqui 2x a primeira, que vai ser igual a 2x. Aqui eu vou tentar colocar agora ao contrário. Então, daqui a pouco a gente vê sobre isso mais a fundo. Mas, como a gente tem só o 1, todos os números vão acabar sendo a mesma coisa, né? Então, 1 elevado à quarta vai ser 1, 1 elevado à terceira vai ser 1. Então, continua assim. A única diferença aqui, nesse caso, vai ser o fato de que tem o sinal aqui, então o sinal negativo. Aqui, nesse caso, como ele tem um sinal negativo, a gente faz o seguinte para ficar tudo certinho. Então, um número, né, menos, quando ele tá na função par, ele fica positivo. Então, aqui seria um mais, aqui no ímpar, sempre, né, menos, mais, menos, mais. E aí aqui seria 1 elevado à quarta, 1 elevado à terceira, 1 elevado à segunda, 1 elevado à primeira e 1 elevado a zero. Então, é basicamente isso que vocês têm
na resolução desse problema aqui. Agora que vocês já têm os valores aqui, disso daqui, vamos só resolver ele. Então, vamos lá. Aqui 1, então podemos fazer direto, né? 2 elevado à quarta vai dar 16. E x elevado à quarta, x à quarta. Menos. Aqui, fazemos primeiro o que está aqui dentro, né? 2 elevado à terceira, que vai ser igual a 8, vezes 4, 32. E aí, o x, já coloco aqui, né? X à terceira. Mais 2 elevado ao quadrado vai ser igual a 4, então 4x ao quadrado, vezes 6, 24, x ao quadrado, menos 4 vezes 2x, 8x, mais 1. Então, é basicamente isso. Essa é a resolução. Então, para isso vai servir o triângulo de Pascal para vocês, a questão dos binômios, números binomiais. E espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem sempre me chamar, que eu vou estar sempre respondendo vocês. E até a nossa próxima aula. Tchau, tchau!